Muito bem. Ainda em relação à defesa do réu, nós temos outras formas de defesa existentes. Nós vamos ver que a defesa do réu pode consistir em defesa contra o mérito e uma defesa contra o processo. Embora o código, de novo, não acertadamente, ele trabalha primeiro com a defesa contra o mérito, é certo, é óbvio que antes do mérito devem ser analisadas as matérias referentes ao processo. As matérias de cunho processual, as matérias de forma instrumental que devem ter privilégio ou preferência antes do estudo da defesa de mérito. Por quê? Porque o mérito é fundo. O mérito é a pretensão de direito material do autor, mas existem ou podem existir falhas, supostas questões que devem ser analisadas antes do ingresso analítico do mérito. O juiz vai examinar, então, as formas de defesa processual. O processo tem defeitos, o processo tem vícios que, às vezes, podem ser sanados ou não sanados. E os não sanados, muitas vezes, causam a conclusão do processo ali mesmo. O processo não vai continuar, por exemplo, com uma parte sabida e alegadamente ilegítima. Então, se o réu alega a sua ilegitimidade, o processo não continua. Esta regra, portanto, deveria, exatamente por essas razões, deveriam tomar aqui preferência em relação ao mérito. Então, deveria ser o artigo 336, defesa contra o processo, e lá no 337, defesa contra o mérito. Mas vamos lá. Ainda que seja assim, compreendam formas de defesa, como o réu deve, então, enxergar a sua contestação. Ele vai ter que dividir em duas etapas. A etapa da preliminar, da matéria de preliminarmente, quer dizer, antes de entrar no mérito, ele vai entrar nessas matérias. Aí depois ele vai ter a defesa contra o mérito, que aí sim o artigo 336 diz assim: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo, olhem aqui de novo, as razões de fato com que impugnam os fatos do autor e as razões de direito com que impugna os fundamentos jurídicos do autor. E especificando, diz ali o artigo, as provas que vai pretender produzir. Muito bem, mas agora onde eu quero chegar está exatamente aqui. A defesa contra o processo e as objeções processuais. Incumbe ao réu, diz o artigo 337, antes de discutir o mérito, está aqui o próprio código mesmo se desdiz, né, no momento que está colocando o 337 depois do 336. É verdade que antes de entrar na questão de mérito, antes de lermos o artigo 336, tem que examinar o artigo 337. Absurdo é o código. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade de citação. Tá bem, o réu foi citado através do porteiro do seu prédio. Ainda se discute na jurisprudência essa validade de citação do ato citatório ou intimatório. Então, inexistência ou nulidade cabe à discussão. Incompetência absoluta ou relativa, lembra lá da incompetência absoluta, as relações de matéria e de hierarquia são inderrogáveis, as partes não escolhem, é absoluta, a relativa é território e valor, também dá para discutir qual o lugar, qual o correto juízo. Também incorreção do valor da causa, o autor formula mal esse valor da causa quando, por exemplo, uma ação de alimentos tem que ser uma anuidade pretendida e não uma mensalidade. O autor coloca essa mensalidade, então cabe ao réu alegar, né? Claro que não é caso de extinção do processo. Será se o autor não reformula esse valor da causa ou não pagar as custas que são daí decorrentes em complemento desse aumento do valor da causa. Enfim, inépcia da petição inicial. Lembram lá quando nós falamos nos casos de indeferimento da inicial, a inicial será considerada inepta, temos aqueles 4 casos. Também agora sim, no caso de perempção, litispendência e coisa julgada. Eu vou trabalhar com esses 3 ao mesmo tempo.
porque eles são mais ou menos assim definidos pelo próprio sistema. Tá? A perempção. A perempção é o impedimento do autor entrar em juízo uma quarta vez. O que é isso? Bem, vamos lá ao artigo 486, no seu parágrafo 3º. O que ele nos diz? O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, leiam sentença sem mérito, aquela de indeferimento da inicial. Então, o pronunciamento judicial, a sentença que não resolve o mérito, não impede, não obsta que a parte proponha de novo a ação. Tá bem? Então, já que eu não tive o mérito decidido, eu posso entrar em juízo com uma nova ação, desde que sejam corrigidas aquelas falhas que causaram o indeferimento daquela primeira ação. No caso, diz o parágrafo 1º, no caso de extinção em razão da litispendência, nos casos incisos 1º, 4º, 6º e 7º do 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. Então, entrar com a ação, como eu disse, corrigindo o vício. A petição inicial, todavia, leia-se a inicial da segunda ação. Eu entrei com uma primeira, foi indeferida, eu agora tenho uma segunda ação, que ela está sendo agora analisada pelo juiz. Mas diz o parágrafo 2º, esta segunda ação, a nova ação, não será despachada sem a prova do pagamento ou depósito das custas e dos honorários daquela primeira ação lá. É esta a redação que deve ser assim havida e entendida no parágrafo 2º. Então, para que a minha segunda ação, a nova ação, a corrigida ação, tenha sucesso e comece a tramitar, eu primeiro tenho que fazer a prova do pagamento das custas e dos honorários daquela primeira ação mal sucedida, cujo indeferimento da inicial existiu. Mas agora vem o que nos interessa, a perempção. Aqui está o endereço dela, parágrafo 3º, artigo 486. Se o autor der causa por 3 vezes a uma sentença, na verdade, as sentenças, né, são 3 sentenças para cada ação, uma para cada ação, fundada em abandono de causa, portanto o autor entrou a primeira, abandonou. O que é abandonar? O juiz determinou ele fazer alguma coisa, ele abandona, não faz, vai extinto. Segundo, entra para a segunda ação, abandonado também. A terceira ação, abandonada. Na quarta vez, haverá, portanto, esta blindagem da perempção. Não entra na quarta vez. Não vem mais esta quarta vez a juízo, porque houve abandono de causa 4 vezes e agora o juiz está dizendo, não haverá mais sequência nesta ação. Então vamos de novo. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono, não pode propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto. Isso é perempção. Cabe, obviamente, ao réu alegar isto em defesa preliminar, né? Eu, particularmente, vou dizer a vocês, eu acho que bastava 2 vezes abandonando a mesma causa, já não entraria uma terceira, né? Mas, enfim, eu acho que a lei aqui no ponto é meio que branda nesse sentido, né? Deixar essa pessoa 4 vezes vir a juízo, quer dizer, as 3 primeiras fizeram o judiciário de bobo, né? O autor fez o judiciário de bobo e, novamente, aqui, ele abandonando a causa, cria-se então esta figura da reconvenção. Mas o que diz ainda o parágrafo 3º? Na verdade, está impedindo o autor de ser autor uma 4ª vez. Mas lhe é reservado o direito de defesa como réu, se assim alguém neste mesmo direito, pode ser até o outro réu das 3 primeiras ações, que agora vira autor contra ele, esta pessoa agora poderá se defender, este autor que agora é réu, o autor das 4 ações, e agora é réu na ação daquele réu que passa a ser autor, portanto, ele poderá se defender. Olhem o que diz, ficando reservada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito em ação futura, mais tarde. Vejam, então, ele não perde o direito material, ele perde o direito processual de ser autor e também não perde
o direito processual de ser réu, porque ele vai poder defender o seu direito, é o que está dizendo aqui em relação ao direito material. Portanto, gente, aqui nós vamos encontrar neste artigo o fenômeno processual da perempção. Eu acho que aqui nós não teremos mais alguma... Eu quero fazer a pesquisa aqui, o artigo 337. Ali nós tínhamos então visto, até pelo slide, né, incumbe ao réu antes de discutir o mérito, as questões preliminares. Então vimos o inciso 5º, perempção. Vamos ver agora ali a litispendência e a coisa julgada. Essas duas eu quero ainda trabalhar com elas em conjunto. Litispendência, gente, o nome já diz. Litispendência quer dizer ações tramitando ao mesmo tempo e idênticas. Quando é que eu considero uma ação idêntica? Quando ela tem as mesmas partes e os mesmos argumentos, as razões de fato e fundamentos jurídicos, a causa de pedir, e o mesmo pedido ou pedidos. Então, partes, causa e pedido. Os três elementos, portanto, presentes aqui em ações que tramitam ao mesmo tempo. Ações idênticas. Caberá, então, ao juiz extinguir uma delas ou, então, fazer a fusão dessas ações para que se obtenha uma única sentença. Vai depender caso a caso na dispendência. E a coisa julgada também trata de ações idênticas, só que uma ação foi julgada anteriormente e a outra ação está sendo julgada, aliás, está sendo processada agora. Então, uma já tem coisa julgada, porque já teve uma sentença que transitou em julgado e fez aquilo que se chama lei entre as partes. A coisa julgada existe. Nesse momento, esta ação que está com a blindagem da coisa julgada poderá ser, e deve ser melhor, prestigiada em relação a todas, milhares que sejam ainda de ações depois dessa. Aquela que tem a coisa julgada será, portanto, preservada e, vamos dizer, condicionada à sua decisão para todas as outras. Neste caso, então, por isso, a grande diferença. São ações idênticas tanto na litispendência como coisa julgada. Só que a diferença é, na litispendência são duas ações tramitando ao mesmo tempo e na coisa julgada uma já transitou em julgado, já fez coisa julgada e outra está querendo rediscutir assunto que já está, repito, definido, né, naquela primeira ação que deverá ser, portanto, assim considerada e respeitada. No artigo 337, o que nos diz ali? Parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui partes, causa e pedido. Portanto, os três elementos devem concorrer. Diz o parágrafo 3º, aqui a explicação que eu dei há pouco. A litispendência quando se repete a ação que está em curso, ela está tramitando. E parágrafo 4º, a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Então é claro que nesses casos o réu, antes de discutir o mérito, ele vai alegar perempção, litispendência, coisa julgada, porque é ele, réu, quem vai saber dessas circunstâncias todas. Muito bem. Nós temos ainda no artigo 337 a conexão, aqui no inciso 8º, a conexidade, já falamos, seja na forma de conexão simples ou de continência, a conexão tem, diferente da litispendência coisa julgada, ela tem ou mesma causa ou mesmo pedido, lembram da conexão, a continência é a mesma coisa, as partes e pedidos, as partes e causa de pedir são as mesmas, então nesse caso na conexidade as ações se conectam, se fundem e se direcionam a um único ato sentencial. A grande diferença então entre litispendência e conexão. Litispendência e requisitos são muito mais detalhados, né? E concorrentes ao mesmo tempo. Na conexão, um ou outro dessas, uma ou outra dessas características. Incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, também são casos em que o réu deve alegar que a parte é incapaz. Por exemplo, ela
ela foi interditada, está lá em juízo, lá entrando em juízo. Aconteceu comigo uma vez, aleguei como defesa do réu, aleguei em razão a esse cliente que, na verdade, a parte autora realmente estava interditada, se provou, se mandou ofício à Previdência Social e a Previdência retornou, dizendo que ele era incapaz. Então o processo ali teve que ser refeito, agora com este incapaz, esta parte que era autora, agora devidamente representada. Aí teve então que fazer um pedido novo, né? Toda uma tramitação nova. Convenção de arbitragem, lembra que eu dizia? Se houver convenção de arbitragem, leia, se houver um contrato entre as partes para que o arbitramento seja feito, este contrato deverá ser respeitado. E o réu deve alegar que existe a convenção de arbitragem e o juiz extinguir o processo. Também aqui lembram a ausência de legitimidade ou de interesse, já falamos lá no primeiro encontro praticamente, que para estar em juízo é preciso legitimidade e interesse. A falta de calção, calção é uma garantia em dinheiro, né, outro bem, que a lei exige como preliminar. Eu hoje, para entrar com ação rescisória, eu preciso calcionar o juízo, rescindendo para que, se perder, eu perdendo a causa, eu devo indenizar o réu com aquela verdadeira multa, né, que ela assim se transforma. Enfim, indevida concessão do benefício da gratuidade, e aqui então todos os casos de indeferimento de defesa, pelo menos em relação ao mérito. Já vimos aqui, vimos agora, indo adiante. Outras alegações do réu. Vamos trabalhar com isso agora já para a nossa conclusão do encontro de hoje. O réu, ele possui aquelas alegações de mérito ou alegações de forma, de instrumento. Mas também o réu, diz o artigo 341, também pode se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial. Então, esta é a ideia da contestação. Presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Está bem, já falamos. Há aqui um contato entre a presunção de verdade com aquilo que o réu está, na verdade, deixando de alegar. Existe um fato apontado pelo autor e o réu silencia. Isso é presunção de verdade. Reputam-se verdadeiras, presumem-se verdadeiras as não impugnadas. Mas existem situações que mesmo o réu, ou não contestando, sendo revel, ou contestando não impugna todos os fatos, em que este fenômeno não acontece, a presunção de verdade não acontece. Quando? Quando não for admissível a respeito deste direito à confissão. O que é? Um direito indisponível. Eu não posso confessar sobre o direito indisponível. Neste caso, pelo artigo 392, nós encontramos a inadmissibilidade desta confissão quando se trata de um direito que eu não disponho, não é meu, um direito, às vezes, quem sabe, da própria função de interesse social, né? Então eu não posso confessar. Da mesma forma, a inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera de substância do ato. O que é isso? Alguém entra contra um determinado réu pedindo alimentos. Vamos de novo a esse exemplo que é muito rico. O réu deixa de contestar a ação, mas o autor não junta à inicial a sua certidão de nascimento. Ora, o que é a certidão de nascimento? É o documento de substância do ato. Então, mesmo que seja revel o réu ou não conteste de maneira detalhada cada um desses fatos, não haverá contra ele a presunção de verdade. Por quê? Porque caberia ao autor trazer um documento que é de substância do ato, que é a certidão de nascimento, que determina ou registra o vínculo parental entre pai e filho. Tá? Terceiro, estiver em contradição com a defesa, considerado em seu conjunto. Está bem, o réu não combateu fato a fato, mas a inicial está em contradição com a defesa. E aí esta defesa vai ser tomada em seu conjunto, se for assim o juiz mais prudente no sentido de melhor exame dos fatos, mesmo que não combatido fato a fato, pode ser que a defesa em seu conjunto, ela estabeleça então uma contradição com a inicial. Então aí não haverá presunção de verdade, porque ainda os fatos são controvertidos. Há a controvérsia ainda existente. Tá?
Vejam ali o artigo 342, tá? Mas depois da defesa o réu pode se manifestar? Sim, mas são casos muito específicos. Por isso que a contestação ela é tão rica nesta sua construção, com tantos cuidados por parte do advogado. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente. Tá bem? O que é relativo a direito? Uma lei que surge depois da ação estar posta, depois do réu já ter contestado, e este direito, nesta lei embutido, este direito vem para lhe defender. Então, o juiz tem que levar em consideração, obviamente, o fato novo, o fato superveniente, que pode trazer aqui mudanças também. Depois de contestada a ação, se um fato novo surge, né? O réu vai lá, depois mesmo contestada a ação, vai lá e diz para o autor, olha aqui, autor, eu quero te pagar. Então vai lá, oferece o pagamento, pega o recibo e traz um fato superveniente para o juiz. Diz, olha, eu quitei, mesmo extra autos, extra processo, eu fui lá na casa do autor e quitei a dívida. Está aqui a excedência, o processo tem que ser extinto. É uma defesa do réu. Quando compete ao juiz conhecer delas de ofício, das questões de processo. Então, o juiz deve conhecer de ofício. Lá nos casos do 337, o juiz tem que conhecer de ofício, sim, mas tem casos que ele não conhece. Lá, uma coisa julgada ocorrida há 40 anos atrás, como é que o juiz vai conhecer hoje? Não tem, então só o réu é capaz de trazer esse dado. E por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau jurisdicional. Como, por exemplo, a morte, né? Em ação personalíssima. Eu estou trazendo esse exemplo. Eu entrei com uma ação para mudar o meu nome. No curso da ação, eu morro. Pronto, aí acabou o processo e esta ação vai para o túmulo comigo. O meu filho, quer dizer, qualquer outro que me suceda, não pode, por mim, continuar nessa ação. Por quê? A ação é mudança do meu nome, personalíssima, portanto, né? É incompatível com o direito de outra pessoa. A prescrição que ocorra. Então, são casos aqui que por expressa autorização legal podem ser formulados em qualquer tempo, mesmo depois da contestação, mesmo depois da causa lá no Supremo, lá também é possível esta alegação. Tá? Vamos ver então, já no próximo encontro, as modalidades de manifestação e resposta. Não é defesa, mas enfim, são formas em que o réu se manifesta. Tá bem? Esta semana eu volto a trazer a vocês algumas fontes de doutrina para vocês acompanharem, alguns outros elementos que vocês possam então assim determinar um complemento do estudo, tá? Eu peço que vocês se cuidem bem, continuemos então ainda nessa verdadeira frente de batalha que a gente está e desejo a todos uma boa semana, um bom estudo a respeito desses elementos todos aqui dados e voltamos em breve. Tá bem? Muito obrigado.